Graça e a paz a todos. Amém. Peço que os irmãos abram a palavra em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 ao 20. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês escreve num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém. Até aqui. Podem se assentar. Peço que possa curvar tua fronte, fechar teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra que nós acabamos de ler, Senhor. E eu peço a Tua graça, Senhor, para ministrar a Tua palavra de maneira conveniente aos meus irmãos, Senhor. Da maneira como convém que eu pregue, Senhor, eu peço a Ti, me capacita, Senhor. E eu peço, Senhor, que Tu também capacite a cada um dos meus irmãos a compreenderem a Tua palavra, Senhor. Abra o entendimento de todos, Senhor, para que possamos, Senhor, entender, Senhor, e possamos colocar em prática a Tua palavra. Porque a fé não é despertada no coração daqueles que não entendem, Senhor. Por isso eu peço, Senhor, dá entendimento a cada um dos meus irmãos, para que possam, Senhor, ter fé e dessa forma possam Te obedecer, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Amém. Então, Apocalipse capítulo 1, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então nós já vimos aqui no culto passado, né, essa introdução que havia ao livro de Apocalipse, do versículo 1 ao 8. Hoje, nós também estamos aqui percebendo qual é o contexto, né, desse início do livro.
Então aqui está identificado o local onde ele estava, né? João, ele estava exilado na ilha chamada Patmos, né? Ele estava lá por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, ele não estava lá porque queria estar lá, porque ele resolveu viajar para a ilha de Patmos, passar umas férias na ilha de Patmos, não. Ele estava lá naquela ilha, que não era uma ilha de turismo, era uma ilha bem rochosa, né? Não era aquela coisa linda de se ver, né? De paisagens e tudo mais, não. Era uma ilha justamente que era usada, né, nesse contexto. Pessoas que eram punidas com o exílio, tendo que exílio é diferente de prisão. Né? Prisão, tu vai para um calabouço, vai para uma cadeia e fica lá preso. Né? O exílio é diferente. Tu é tirado de um local e tu é obrigado a ficar em outro local. Tu até pode viver livremente naquela cidade, naquele local, naquela localidade, mas é só naquela localidade que tu pode viver. Era dessa forma que o João estava. Ele podia estar naquela ilha, mas só podia ficar na ilha, não podia sair da ilha a hora que bem entendesse. Não estava de viagem por lá, estava exilado naquela ilha chamada Patmos. Não conseguiu o mapa, mas é assim, ó. Se os irmãos forem, né, agora não façam isso, não peguem o celular agora, né, mas em casa, né, pesquisa, né, pega ali um mapa de onde hoje é a Grécia e a Turquia. Vocês vão ver que onde hoje é a Turquia é a região onde ficavam as igrejas para onde foram escritas, né, as cartas, para onde o livro do Apocalipse foi endereçado primeiramente. E essas igrejas elas ficavam no local chamado Ásia, onde hoje é a Turquia. E a ilha chamada Patmos, ela ficava a uns 60, 80 quilômetros, né, deste local. A cidade mais perto era a cidade de Éfeso. Por isso até que a primeira igreja, né, a primeira carta é direcionada a Éfeso. Porque das sete cidades, das 7 igrejas, a cidade mais perto da ilha de Patmos era a cidade de Éfeso. Mas eu já vou entrar um pouco além, né, nisso quando chegar no versículo 11. Só continuando aqui, olha só, João, então novamente ele já tinha dito, né, a respeito dele, né, que ele era João quem estava escrevendo o livro, que ele repete novamente. Isso é algo muito interessante porque João ele não faz isso nas cartas, ele não faz isso no Evangelho. Ele não identifica, né, no Evangelho que é ele, João, que está escrevendo, ele se identifica como o discípulo amado, mas ele não se identifica como, né, eu, João, o discípulo amado. Né? Ele só diz que ele é o discípulo amado. Depois, nas 2 cartas, né, a segunda e a terceira carta de João, ele se identifica como presbítero. O presbítero. E na primeira carta ele nem chega a se identificar de uma maneira específica, assim, nem como presbítero, nem como apóstolo, nem como João, né? Mas estava escrevendo para pessoas que prontamente o identificavam, né? Saberiam claramente quem é que estava falando. Né? Se eu pegar e ligar para minha esposa, eu não preciso dizer para ela, aqui é o Maicon quem está falando. Ela prontamente, ao falar comigo, ela vai saber quem está falando com ela. Né? Então, nesse sentido, né, João, quando escreveu a primeira carta, né, não precisou se identificar, né, aqui João, quem está, porque pelo conteúdo da carta, né, a forma de ele se expressar, a igreja que recebeu aquela carta prontamente, né, já sabia, isso aí é João quem está falando. E aqui Apocalipse, né, João, ele já pela segunda vez, então, aqui está se identificando. Né? João, e olha que interessante, ele se identifica ambas as vezes, ele se identifica como, aliás, na primeira vez como servo, só que ele também identifica os receptores da carta como servos. Então ele está se identificando tanto no primeiro momento como servo, mas ele também está se identificando com aqueles que iriam receber a carta, com aqueles que iriam receber o livro de Apocalipse. Então vamos lá, o versículo 1 do capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, né, a nós, seus servos, as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então João ele tanto se identifica como servo, como ele se identifica com aqueles que iriam receber a carta. Agora, no versículo 9, olha só, João, que também sou vosso
irmão. Ou seja, agora ele se identifica como irmão, mas é vosso irmão. Então, aqueles que iriam receber a carta eram os irmãos. E ele, eu também, vosso irmão. Então, ele está se identificando novamente com aqueles que iriam receber a carta. Ele era o apóstolo, João. Provavelmente o único vivo até então. A figura, quem sabe, de maior autoridade na igreja no seu tempo. Enquanto haviam os 12 apóstolos, né, tudo bem, havia ali, né, todo aquele colégio apostólico, né, mas agora era só João que estava vivo. Ele podia, né, ser aquele cara, ó, eu sou o apóstolo, sou o cara, né, e começar a se exaltar e se, né, não. Ele primeiro se identifica como servo, agora se identifica, né, eu que também sou vosso irmão. Que coisa tremenda saber a humildade deste apóstolo. Mais uma vez, eu já falei isso no culto passado, hoje novamente, porque não temos como, fechar os olhos para isso, para essa característica desse servo de Deus. Um servo de Deus humilde, que se identifica com o povo de Deus. Então, quando alguém está numa posição de diácono, de pastor, não pode, deixar essa função no corpo de Cristo, onde Deus o chamou para servir ao corpo, servir à igreja, por meio dessa função. Não pode deixar isso subir ao coração, subir à mente e achar que é algo mais do que seus irmãos. Eu sou apenas um irmão, vosso irmão. Assim como todos são servos de Deus, eu aqui sou só mais um servo de Deus. Eu, João, que também sou o vosso irmão, e olha que interessante agora, e companheiro no quê? Na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Companheiro, ou seja, há um compartilhamento, eles são companheiros, há uma comunhão na igreja do Senhor, no quê? Na aflição e no reino e paciência de Jesus. Aflição aqui podia ser traduzida também como tribulação. Porque a palavra grega aqui, em outros contextos, como tribulação. Tribulação ou aflição. É as palavras que normalmente são usadas para traduzir esse termo grego. Companheiro na aflição, companheiro na tribulação e no reino. Nós já fomos constituídos reis e sacerdotes por meio de Jesus Cristo. Nós já vimos isso, né, aqui no versículo 6 desse capítulo, diz assim, ó, que Jesus Cristo, né, ele nos lavou, com o seu sangue, ele nos lavou dos nossos pecados, versículo 6, e nos fez reis e sacerdotes, para Deus e seu Pai. Ele já nos fez, não é dito assim, ó, ele nos fará no futuro, reis e sacerdotes. É dito que ele nos fez no presente. Ele nos fez. Ou até podemos dizer assim, algo que já ocorreu no passado, mas que é presente. Ele nos fez reis e sacerdotes. Só que nós já estamos reinando sobre a terra? Não. É interessante, por mais que nós já fomos constituídos reis e sacerdotes, mas pelo menos nesse aspecto, né, de reino, né, como reis, constituídos reis por meio de Cristo, nós ainda não estamos reinando. Tem gente que acha que o tempo da igreja reinar é agora. Mas sabe quando a igreja vai começar a reinar? Somente quando Jesus Cristo voltar. Então aquelas teologias, né, que tentam levar o povo de Deus a achar que tem que assumir o poder, o domínio e as coisas agora, meu irmão, esquece isso. Por mais que nós já fomos constituídos reis e sacerdotes, mas o reinar, o governar, isso tudo está para o futuro. Vamos pegar aqui um exemplo. Olha aqui uma das promessas das igrejas, tá? No capítulo 2, versículo 26 e 27. Olha só, e ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei, aí é o que é? Verbo no futuro. Eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá no futuro. E serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então percebam que a promessa de reinar, ela está reservada para o futuro.
para quando Jesus retornar, quando Jesus voltar, nós reinaremos com ele sobre a terra. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Apocalipse capítulo 5 e versículo 10. Olha só. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes. Isso aqui é o quê? Algo passado que é presente, né? A questão de sermos constituídos reis e sacerdotes. Mas olha só a respeito do reinar. E reinaremos sobre a terra, futuro. Então percebam que a promessa de reinar, de governar, de reger a terra não é algo por presente. É algo reservado ao futuro, para quando Jesus voltar, e aí nós vamos estar com ele nessa terra durante o milênio, governando sobre as nações. E depois estaremos também, né, reinando juntamente com ele pelos séculos dos séculos, porque o seu reino ele é eterno, não é um reino que dura apenas 1000 anos. Agora, aqui diz assim, ó, companheiro na aflição e no reino. Primeiro vem a aflição. E por mais que nós já estamos inseridos no reino, mas o reinar é uma promessa para quem primeiramente se submete à aflição. A aflição. Porque olha só, vamos pegar aqui uma passagem aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 12. 2 Timóteo 2, 11 e 12. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Percebam que a promessa de reinar é para aqueles que se sujeitam ao sofrimento, por amor a Cristo. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Vamos pegar uma outra passagem também. Atos, capítulo 14, versículo 22. Vamos ler já o 21, Atos 14, 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então olha os princípios contidos aqui. Percebam o vínculo que há entre essa passagem aqui e lá Apocalipse, versículo 9. O que diz lá em Apocalipse 9? Eu já vou voltar ali para Atos, tá? Olha só. Companheiro na aflição ou tribulação, no reino e paciência de Jesus. Ou seja, se nós pertencemos a Cristo, nós vamos ser companheiros na aflição, no reino e paciência. Se nós estamos em meio à aflição, o que nós precisamos para poder enfrentar a aflição? Paciência. Ou seja, o que é a paciência? É a perseverança. É tu se manter firme na fé até o fim. Perseverar na fé até o fim. Isso, né, pregado a palavra, voltaram naquelas cidades, pegaram aqueles discípulos e confirmaram os ânimos deles. O que foi o conteúdo da exortação? Exortando-os a permanecer na fé. Aqui nós podemos vincular esse permanecer na fé com a paciência. Ou seja, sejam pacientes, permaneçam na fé. Por que é necessário paciência? Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Eles já haviam, num certo sentido, a porta do reino é o arrependimento, é a fé. Então, quando nós nos convertemos ao Senhor, nós entramos pela porta do reino de Deus. Mas há um outro sentido em que este reino ele também é futuro. E importa nós perseverarmos até o fim para entrarmos neste reino. O próprio apóstolo Pedro, ele vai falar isso na sua segunda carta, ele diz assim, ó. Ele vai falar de uma série de coisas que nós precisamos ir crescendo, olha só, e vós, pondo também nisto, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5,
Vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, aqui mais uma vez aparecendo aqui a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal o amor. Então a gente tem que ir se somando, né? Crescendo em todas essas áreas aqui descritas. Por quê? Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca, jamais tropeçareis. Porque assim, e esse assim é o quê? É tudo isso que já foi exortado, que já foi ensinado aqui, que eu acabei de ler, na segunda carta aqui de Pedro. Porque assim, ou seja, quando tu vai somando a tua fé, o conhecimento a virtude, a temperança, a paciência, tu vai crescendo em todas essas graças, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então percebam que aqui está sendo apontado para uma entrada que é futura, e não uma entrada que é do passado. Então existe, sabe, muitas vezes esse aspecto de algo que já é presente, que nós já tomamos posse, mas também, muitas vezes, há um aspecto futuro. A salvação, nós já fomos salvos no passado, mas há alguns aspectos da salvação que elas estão relacionadas ao futuro. A redenção, nós já fomos redimidos por Cristo, mas nós também estamos aguardando a redenção dos nossos corpos, que é para o futuro. E assim por diante, várias situações nós temos algo que está vinculado ao passado e que nós já temos isso, mas também muitas vezes se relaciona a algo ao futuro. E aqui nós somos então companheiros na aflição, no reino e paciência de Jesus. E isso aqui também pode estar relacionado ao quê? Aquilo que nós temos exemplificado por Jesus. Jesus foi um homem, como diz lá em Isaías, né, na profecia, um homem de dores, que sabe o que é padecer, ou seja, sabe o que é sofrer. Jesus sofreu tribulação, aflição na sua carne. Jesus foi paciente. Então, quando eu falo aqui paciência de Jesus, pode ser a paciência que vem de Jesus e também a paciência que foi exemplificada por Jesus. O reino é o reino de Jesus, ao qual nós somos chamados a compartilhar, a comungar dessas aflições de Cristo. Vamos pegar um exemplo, Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3, versículo 10. Diz assim, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Para conhecer quem? Conhecer Jesus Cristo. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Olha só isso. E a comunicação de suas aflições. O que é isso? Comunicação é comunhão. Aqui é koinonia, é comunhão, é comunicação, é participar, é ser participante das aflições de Cristo. Sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Então olha isso, meus irmãos, nós precisamos ser participantes das aflições de Cristo. Nós precisamos compartilhar isso. Por quê? Porque nós estamos unidos a Cristo e precisamos seguir o seu exemplo. Então, por amor dele, por amor do Evangelho, e por amor da Igreja do Senhor, nós vamos sofrer, estejamos dispostos, né, a suportar as aflições, a ser pacientes em meio às aflições. Para ganhar almas, a gente vai precisar pregar o Evangelho e a gente pode correr o risco de, ao pregar o Evangelho para pessoas que resistem, nós sofrermos afrontas, sofrermos violência. Aí tem pessoas que podem dizer, não, então eu não vou pregar. Então eu vou, né,
É assim que nós vamos, essa vai ser a nossa atitude? Não, meus irmãos, nós vamos ser pacientes em meio à aflição. E vamos pregar a palavra, mesmo que venhamos a sofrer por causa disso. Esse é o nosso chamado, para sermos companheiros na aflição, no reino e paciência de Jesus Cristo. Então, João ele fala, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Vê, ele foi paciente na aflição. O fato de ele estar pregando a palavra, de ele pregar a palavra de Deus, o fato de ele ser uma testemunha de Jesus Cristo, gerou o que para ele? Perseguição, aflição, e em tudo isso ele estava sendo paciente, assim como os irmãos também, porque ele não disse, eu estou passando tudo isso, mas vocês estão no bem bom. Não, os irmãos estavam ali, os irmãos em Cristo, naquele tempo ali, estavam todos sendo participantes da mesma aflição e sendo pacientes, perseverantes em meio a tudo isso. E tudo por causa do quê? Da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E aí ele fala assim, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Quando diz assim, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Essa expressão aqui é algo tremendo, meus irmãos. Porque aqui esse do Senhor que aparece aqui, só aparece mais uma vez no Novo Testamento inteiro, que é quando fala a respeito da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ou seja, a ceia que pertence ao Senhor. A ceia do Senhor. Então aqui é um dia que pertence ao Senhor. É um dia do Senhor. Porque aqui não é... O que acontece? Nós temos algo comum, tá? No grego, né, que seria, por exemplo, assim, se eu tivesse a palavra dia e o termo Kyrios, que é Senhor, né, o termo para dia e o termo para Senhor, nós teríamos a mesma tradução, dia do Senhor. Só que o que nós temos? Dia, e nós temos aqui Senhor, que é o quê? Um substantivo. Substantivo Senhor. Ou seja, só que agora, quando nós temos ceia do Senhor e aqui dia do Senhor, nós não temos o termo Kyrios, que é um substantivo Senhor. Nós temos um adjetivo, tanto na ceia do Senhor, como aqui, dia do Senhor, somente aqui, tá? Dia do Senhor está dessa forma, nós temos não Kyrios, mas Kyriakos, que é um adjetivo. Então, um adjetivo. Nós temos aqui, uma toalha branca. Branca é um adjetivo. Está descrevendo, né, uma qualidade da toalha, é branca. Então, aqui nós temos um dia, e o termo dia, ele tem um adjetivo que descreve que dia específico é esse. É o termo Kyriakos, dia do Senhor. Então, o do Senhor aqui está tendo uma função de adjetivo, e não como substantivo Senhor. O que isso aponta para quê? Por que eu estou falando tudo isso? Porque normalmente isso acaba sendo, né, muitas vezes interpretado, esse dia do Senhor, como aquele dia do Senhor, aquele escatológico, né, que aponta assim, o dia da vinda de Cristo, né, o dia onde a igreja vai ser arrebatada, o dia onde vão haver vários cumprimentos de profecias e tal, né, é o dia do Senhor. Várias vezes na Escritura é mencionado o dia do Senhor como um dia referente ao cumprimento das profecias. O dia do Senhor. Só que não é o que está aqui, é dito assim, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. João estava descrevendo o contexto do momento onde ele recebeu as revelações. Ele não está descrevendo a própria revelação. Eu recebi uma revelação a respeito do dia do Senhor. Não é isso que ele estava falando. Ele estava descrevendo o dia no qual ele recebeu a revelação. O dia no qual ele recebeu a revelação era o dia do Senhor. Que dia é esse? É o domingo. Por quê? Porque o domingo, o que significa domingo? Domingo significa dia do Senhor. Porque domingo vem, né, de Dominus. Dominus é Senhor, só que em latim. Então, o nosso termo, né, que a gente dá para o primeiro dia da semana a gente chama de domingo. Porque no português, o português é uma língua de origem latina.
E se é uma língua de origem latina, então é óbvio, né, que as palavras elas vão ter essa raiz no latim, então, domingo. A palavra latina vem do latim, o português é uma língua proveniente do latim, então por isso a gente usa domingo. Dia do Senhor, mas o significado é esse, dia do Senhor, dia que pertence ao Senhor. E o primeiro dia da semana já recebeu esse nome já desde o primeiro século. Porque justamente era o dia que os cristãos usavam como principal dia de reunião. A gente vê isso lá em Trode, quando Paulo realiza a ceia do Senhor, lá em Trode, quando o Eutico cai da janela. Que dia era aquele? Era o primeiro dia da semana. Dia que passou a ser conhecido como o dia do Senhor. Era o dia no qual o Senhor ressuscitou, foi o primeiro dia da semana. O dia no qual todos os discípulos, né, que estavam ali reunidos no cenáculo foram batizados no Espírito Santo. No Pentecostes, que dia era aquele? Primeiro dia da semana. Então, havia tantos eventos relacionados ao primeiro dia da semana que ele passou a ser conhecido como o dia do Senhor. E aqui nós temos, então, essa referência ao primeiro dia da semana. Ele foi arrebatado no Espírito nesse dia, no dia do Senhor. Ele estava ali no domingo, provavelmente, né, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, cultuando ao Senhor, e nesse contexto, né, ele foi arrebatado no Espírito e então passou a receber as revelações. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. E aqui é interessante, meus irmãos, nós temos, né, a primeira coisa que ele ouve é uma grande voz, uma voz poderosa, como o som de trombeta. E todos os eventos escatológicos que estão esperando, né, pela frente, eles têm cumprimento em 3 festas, principalmente. Porque aqueles que já aconteceram, eles têm cumprimento em outras 4 festas. Nós temos na Bíblia, né, desde a lei de Moisés, estipuladas 7 festas, em 3 períodos no ano. Eram 3 períodos no ano, e esses 3 períodos, essas 3 épocas do ano de festas, elas eram divididas, os 3 períodos, em 7 festas. No primeiro período, eram 3 festas, no segundo período, 1 festa, e no terceiro período, mais 3 festas, o que daí totaliza 7. Né? 3, mais 1, mais 3, 7. As 3 primeiras, festa dos pães ázimos, festa da Páscoa e o dia das primícias, eram as 3 primeiras festas. Se cumpriu em que sentido essas 3 primeiras festas? Na primeira vinda de Cristo, na sua morte e ressurreição. Porque ele morre durante a festa dos pães ázimos, no dia da Páscoa, e ele ressuscita no dia das primícias. Porque o dia das primícias é realizado no primeiro dia da semana. Então olha que coisa tremenda, né? Que a obra de Cristo para nos redimir se cumpre nas festas, e literalmente no dia das festas. Coisa tremenda tudo isso, né? Aí depois, o Pentecostes, o dia que o Espírito Santo é derramado sobre nós, que a gente normalmente fala, né, Pentecostes, mas Pentecostes era o nome da festa. Era a festa de Pentecostes, que acontecia exatamente 50 dias depois do dia das primícias. Aí se cumpre o Pentecostes, a promessa já feita lá no livro de Joel, do derramamento do Espírito Santo, se cumpre no dia do Pentecostes. Tá, mas depois nós tínhamos mais 3 festas. Festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. E essas últimas 3 festas não teve nada assim, grandioso, que tenha tido algum cumprimento no Novo Testamento já dessas 3 festas. Por quê? Porque de fato elas estão apontando para o fim, para os tempos do fim. Então, qual é a primeira, das últimas 3, qual é a primeira? A festa das trombetas. E é por isso que a gente vai ver no Apocalipse esses variados toques de trombetas, porque está apontando para esse cumprimento da festa das trombetas. O dia em que o Senhor Jesus vai voltar, ele vai se cumprir no quê? No dia da expiação. Que era o único dia onde o sumo sacerdote entrava dentro do tabernáculo. Era o único dia, né, que ele ia lá e tinha acesso à Arca da Aliança, entrava, né, fazia expiação, tudo, daí depois, né, saía.
E é tão interessante que no livro de Apocalipse a gente tem essa figura do templo, do tabernáculo, né, dessas figuras assim, do incensário, da Arca da Aliança e tudo mais. Por quê? Porque essa vinda de Cristo ela está relacionada, né, ao dia da expiação, a essa relação, o dia da vinda de Cristo. E também depois, o milênio, a época quando Jesus já vai ter voltado e vai estar reinando sobre a terra, tem conexão com o quê? Com a festa dos tabernáculos. Quando a gente chegar mais adiante, a gente vai ver isso, tá, meus irmãos? Hoje eu só estou aqui fazendo um apanhado geral para os irmãos, né, terem já uma noção, né, desses aspectos. Mas a gente vai abordar isso com mais profundidade, né, em outras exposições. Então, João, ele foi arrebatado no Espírito no dia do Senhor, ouviu detrás dele, então, o que? Uma voz como de trombeta, que dizia, e olha que tremendo, o que essa voz como de trombeta dizia? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Quem é que está falando isso? É Jesus Cristo. A gente tinha visto, né, algo que normalmente, né, quem lê assim identifica que era o Pai falando, no versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Só que é interessante que quando Jesus está falando aqui, ele usa os mesmos qualificativos. Né? Alfa e Ômega, né? Lá, princípio e fim, aqui, o primeiro e o derradeiro, para mostrar essa ligação que há entre o Filho e o Pai. Afinal, por mais que são duas pessoas, mas eles são um único Deus. Então, assim como o Pai é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Filho também é o Alfa e o Ômega. Ele é o primeiro e o derradeiro. E o que vês escreve no livro e envia as 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E é interessante que essas igrejas elas estão numa ordem, que eu vou pedir para os irmãos depois em casa, pesquisem o mapa, tá, das igrejas, né, da onde estava localizado o pontinho ali da cidade de cada igreja. Vocês vão perceber que faz um caminho. Chega, né, é como se fosse chegar em Éfeso, que era mais perto, aí vai subindo para Esmirna, depois para Pérgamo, Tiatira, daí começa a descer para Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Faz todo um trajeto. É como se fosse assim, escrito já na ordem que o mensageiro ia estar levando as cartas, né? Primeiro ia chegar na cidade de Éfeso, depois ele ia chegar na cidade de Esmirna, depois de Pérgamo, Tiatira, Sardes e por fim, Laodiceia. No mapa tu consegue ver certinho assim o trajeto, né, que o mensageiro ia fazer para entregar as cartas. E no versículo 12, né, daí diz assim, e virei-me para ver a voz que falava comigo. E é interessante, olha só isso. Virei-me para ver o quê? Virei-me para ver a voz que falava comigo. Que interessante isso, né? Tem versões que não diz assim, virei para ver a voz, né? Diz assim, virei para ver aquele. Só que no grego está a voz, para ver a voz. Então, se no original nós temos para ver a voz, tem que ser traduzido para ver a voz. Não ficar mexendo ali para, mas como assim ver a voz? Pouco importa o que alguém acha, se está certo ou está errado. Está certo. É assim que Deus inspirou o texto. E é assim que ele tem que ser traduzido. Virei-me para ver a voz que falava comigo. Por que para ver a voz? Porque ele não tinha visto nada, ele estava, né, atrás dele que ele ouviu uma voz como de trombeta. Moisés, quando Deus falou com ele, falou a partir de uma sarça. Então, assim, a voz poderia vir de qualquer local ou de nem, né? Então ele se virou para ver a voz que falava comigo. Virando-me, o que ele vê? Ele não vê já o Senhor de pronto. A primeira coisa que ele vê são 7 castiçais de ouro. 7 castiçais de ouro, é isso que ele vê. Primeira coisa. Só que na sequência, após ver os 7 castiçais de ouro, que depois a gente vai entrar, né, no próprio texto, dá o significado do que são esses 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Aliás,
Só uma coisa já interessante. Lá o versículo 20 diz claramente, tá? Ó, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. Ele diz assim, ó, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então o texto já deixa bem claro o que são os 7 castiçais. É tão tremendo, sabe, que o Apocalipse, ele vai conter, é óbvio, muitos símbolos. Mas a grande parte desses símbolos que estão descritos no Apocalipse, o próprio livro já descreve qual é o significado desses símbolos. O próprio livro já descreve. Aqui a gente tem 7 castiçais. A gente não precisa ficar inventando muito. O que são os castiçais? O próprio texto diz. Os castiçais são as 7 igrejas. Ponto. Vários outros momentos, né, do livro, a gente também vai ter algo semelhante. No momento vai ter ali um símbolo. Mais adiante vai ter a explicação do que é o símbolo. Então, é só a gente ser atento, é só a gente, né, olhar com cuidado a palavra do Senhor e as coisas vão se encaixando, vão se respondendo, sabe? O nosso entendimento vai se tornando cada vez mais claro a respeito da palavra do Senhor. Então, uma vez que os 7 castiçais de ouro são 7 igrejas, e nesse contexto aqui, as 7 igrejas, né, de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Só que o que acontece? Essas 7 igrejas aqui, elas estão apontando para a totalidade das igrejas. Elas estão aqui representando a totalidade das igrejas. Porque 7, ele aponta para esse número que tem um significado de completude, de algo pleno. Então está apontando para a totalidade das igrejas, tanto daquele tempo, como também de todos os tempos, de todos os séculos. A igreja, em todos os tempos, ela está sendo representada aqui por esses 7 castiçais. E as exortações que nós vamos ver nos próximos cultos, né, que são exortações às 7 igrejas ali, elas também são exortações que servem e são aplicáveis a todas as igrejas de todos os séculos. E a mesma coisa, olha isso, que interessante. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Um semelhante ao Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É Jesus Cristo. Sabe, eu fico tão... Eu chego a ficar meio bravo quando eu vejo algumas versões, que eu estava lendo hoje com a minha esposa ali, né, comparando uma outra versão, diz assim, ó, um semelhante a um ser humano. Sabe, assim, quando eu li aquilo, assim, um semelhante a um ser humano, eu fiquei, por favor, como é que pode alguém colocar uma coisa dessas no texto? Traduzido dessa forma. Semelhante a um ser humano. Meu Deus, sabe, é semelhante ao Filho do Homem. O significado de Filho do Homem, sabe, em todo o contexto profético e daquilo que está relacionado a Cristo, ao Messias, não pode ser comparado a um termo como ser humano, que é um termo geral para descrever a raça humana. Um homem qualquer. Não, meus irmãos, aqui é Filho do Homem. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Por quê? Porque é Jesus Cristo aqui. É aquele que prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida, até o fim do mundo. Aquele que, quando dá o seu mandamento, né, que ele diz assim, ó, eu recebi, né, vamos lá ler Mateus 28. Mateus 28, versículo 18 ao 20. Olha só, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quando ele fala assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra, ele está falando aqui na condição de Messias. Daquele homem que nasceu de uma virgem, morreu, ressuscitou e ressuscitou já com o corpo glorificado e foi exaltado. Então esse homem ressurreto, que era um homem que foi humilhado, foi envergonhado, foi morto, foi perseguido, mas aqui estava exaltado e recebeu, como diz ali, foi-me dado, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Porque Jesus Cristo, em relação à sua natureza divina, ele sempre foi o Todo-Poderoso.
Ele não precisou receber todo o poder. Jesus Cristo, como Deus, sempre foi todo-poderoso e ele não deixou de ser todo-poderoso quando estava aqui como homem. Não deixou de ser. Afinal, ele teria deixado então de ser Deus. Ele não deixou de ser onisciente. Não deixou de ser, ele não abriu mão de nenhum dos seus atributos. O Filho de Deus, enquanto Deus, enquanto naquilo que se relaciona à sua natureza divina, sempre foi, é e será Deus. Nunca houve mudança, porque não pode haver mudança na divindade. Então, ele é aquele que lá em João, no Evangelho de João, diz assim, tem um dado momento que ele está falando, ele diz assim, o Filho, ninguém subiu ao céu, ou ninguém desceu do céu, senão o Filho do homem que está no céu. Só que ele está falando com Nicodemos ali, e ele está falando que ele no presente, ele que estava falando com Nicodemos, que era o Filho do homem, ele disse, o Filho do homem que está no céu, no presente, está no céu. Mas como assim? Se ele estava ali diante de Nicodemos, como é que ele podia estar ao mesmo tempo no céu? Porque ele é Deus. Então, naquilo que se relaciona à sua natureza divina, ele é onipresente, está em todos os lugares. E é por isso que ele pode estar conosco sempre. Agora, é óbvio que ele, como homem, ele tinha suas limitações, ele se cansava, ele sentia fome, sede, frio. Todas as limitações que nós temos como homem, Jesus tinha. Mas agora, quando ele morre e ressuscita, ele é exaltado e ele, como homem, recebe todo o poder nos céus e na terra. Por isso que é dito, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco, olha só, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Então, ele é aquele que está conosco, ele é aquele que está onde? Como diz ali? No meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem. No meio dos 7 castiçais, ou seja, no meio, presente, junto de todas as suas igrejas. Ele está com cada uma. No meio das suas igrejas, ele está. Ou seja, ele está em nosso meio. Nós estamos reunidos em nome dele. Ele prometeu que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, em nome dele, ali ele está. Então ele está aqui, meus irmãos. Isso é motivo de nós nos alegrarmos, coisa maravilhosa. Aí diz assim, aí começa a descrever, né, a visão dele, vestido até os pés de uma roupa comprida. Uma roupa comprida, só dava para ver os pés de fora. Vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. É interessante, aqueles anjos que têm as sete taças, né, onde a ira de Deus é consumada, lá no capítulo 16 de Apocalipse, a descrição das vestes deles é semelhante. Né, eles também estão vestidos de linho, com um cinto, né, de ouro, né, no peito. É interessante como vários anjos ao longo do livro de Apocalipse, eles vão ter uma descrição semelhante à de Jesus. O que isso aponta, meus irmãos? Jesus disse que quando nós ressuscitarmos, ou, óbvio, né, que também isso se aplica, né, se estivermos vivos na vinda de Cristo, quando recebermos o nosso corpo glorificado, ele fala assim, que nós seremos como os anjos. Naquele contexto, quando, né, os saduceus estavam ali questionando ele sobre a mulher que tinha se casado, né, com o marido, daí depois morreu, foi se casando com sete irmãos ali, de quem vai ser a esposa, né? Uma vez que todos morreram, nenhum teve filho com ela, de quem vai ser? Vocês erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Aí ele diz assim aqui, nós vamos ser como os anjos não se casam, nem se dão casamento e tal, nós seremos filhos, né, da ressurreição. Ele fala que nós seremos semelhantes aos anjos. Ou seja, não diz que nós vamos nos tornar anjos, tá? Não é que nós vamos virar anjo, tornar anjo, mas nós vamos ser semelhantes aos anjos, parecidos. Então, quando nós identificamos a aparência dos anjos, aqui no livro de Apocalipse, isso remete para o quê? Para a aparência que nós mesmos também teremos quando estivermos já em corpos glorificados.
E vocês vão ver que vários anjos têm aparências diferentes umas das outras, nem todos são iguais. Cada um está vendo assim, ó, é diferente a descrição um do outro. Mas todos eles convergem num, que é Jesus Cristo. A descrição de Cristo é uma descrição que vai batendo com a descrição de vários daqueles anjos. Isso mostra o quê? Que nós todos vamos ser semelhantes ao Senhor. Mas cada um vai ter uma glória distinta. Uns mais, outros menos. Todos nós vamos ter alguma semelhança com o Senhor. Quanto mais nós formos diligentes, quanto mais nós nos santificarmos, quanto mais nós buscarmos ao Senhor, sermos obedientes a Ele, quanto mais almas nós ganharmos ao Senhor, quanto mais o nosso galardão for se avultando na presença do Senhor, quanto mais ricos nós formos para com Deus, quanto mais riqueza nós acumularmos nos céus, em vez de acumularmos aqui, mais o nosso galardão vai ser maior e mais semelhantes a Cristo nós seremos. E aqui essa descrição tão tremenda, sabe? Cingidos pelos peitos com um cinto de ouro, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca e como a neve. Né? Isso aponta assim, né, para o Senhor, né, para a sua sabedoria e também para a sua eternidade. Porque lá em Daniel a gente vê assim um assentado sobre o trono, né? Diz assim, ó, viu um ancião de dias. Tão tremenda aquela expressão, né? Um ancião de dias, né? Assentado, né, num trono de fogo. E aí aquele ancião de dias tem os seus cabelos, né? Também diz assim, brancos, né? Como a neve, como a lã. A descrição dos cabelos é igual à do ancião de dias. Então isso aponta para a sabedoria, isso aponta para a eternidade do Senhor. Os seus olhos como chama de fogo. Coisa tremenda, os olhos do Senhor como chama de fogo. Os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. O que os seus olhos como chama de fogo aponta para o quê? Aponta que o Senhor, Ele sonda, Ele examina, Ele é aquele que vem para julgar. O Senhor é aquele que vem para julgar e Ele vai examinar as obras de cada um. Percebam, olha só uma coisa aqui. A igreja de Tiatira, versículo 18, Apocalipse 2, 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes ao latão reluzente. Aí é dito um pouco mais adiante. Versículo 23. E destruirei com morte seus filhos. Filhos de quem? De uma falsa profetisa ali, que não queria se arrepender dos seus pecados, nem os filhos dela. Destruirei com morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então os olhos do Senhor são olhos como que de fogo, porque Ele prova as obras de cada um. As obras de cada um, aquilo que nós temos edificado. Se estamos edificando com madeira, com palha, com feno, coisas que vão ser queimadas pelo fogo, o dia vai provar a obra de cada um. O dia que o Senhor julgar as nossas obras, elas vão ser provadas como que pelo fogo. Então os olhos do Senhor penetram o mais íntimo do nosso coração. O íntimo do teu e do meu coração estão claros, patentes aos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor sondam e provam as nossas obras. O Senhor não olha apenas a aparência das nossas obras. Ele prova a intenção com a qual nós fazemos nossas obras. Cada palavra que sai da nossa boca, o Senhor sabe a intenção com que essas palavras saíram dos nossos lábios. Cada pensamento nosso, cada atitude nossa, tudo é provado pelo Senhor. Porque os olhos do Senhor são olhos como que de fogo. Então, se as nossas obras forem de fato puras, não estiverem contaminadas com más intenções, com intenções de vanglória, de orgulho, de querer se gloriar em si mesmo, ou em qualquer outra coisa errada, querer, gerar ciúmes no coração de outra pessoa, querer despertar inveja, querer, tanta sentimentos ruins, podem levar pessoas a tomarem atitudes que na aparência são boas. O Senhor sonda os nossos corações. O Senhor sabe se as nossas obras de fato forem, feitas no Espírito, forem feitas em Deus, em Jesus Cristo, para a glória de Deus. Se essa for a intenção nossa, somente glorificará o Senhor em tudo aquilo que nós fazemos.
fizermos com um amor genuíno, pelo Senhor e pelo nosso próximo, aí as nossas obras elas vão ser provadas e vão ser como que ouro, prata, pedras preciosas, ou seja, o fogo vai apenas purificar e ali, ó, vamos ser galardoados conforme as nossas obras. Então os olhos do Senhor são como chama de fogo, seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. A voz do Senhor, voz poderosa, voz forte. A dizer assim, ó, ele tinha na sua destra 7 estrelas. Na sua destra. Ele tinha 7 estrelas. A gente já viu ali que as 7 estrelas são o quê? São os anjos das 7 igrejas. O termo anjo, tá? Ele tem um significado, pode ter 2 significados. Pode ter o significado de um ser celestial, que a gente normalmente chama, né, um anjo, mas também pode ter o significado simplesmente de mensageiro. Mensageiro. João Batista, ele é chamado, né, o mensageiro, o anjo. O termo é o mesmo, é o termo anjo. Só que ele é o quê? Ele é o mensageiro do Senhor. O João Batista não era um anjo. Ele era um mensageiro. Então aqui nós temos essas 7 estrelas que estão na mão do Senhor, que são esses 7 anjos, eles são o quê, então? Os 7 mensageiros. Porque, afinal, as cartas, elas são escritas, primeiramente, ele diz assim, ó, escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Depois, escreve, e ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Faria algum sentido mandar João escrever alguma coisa para um anjo que fosse um ser celestial? Não faz sentido. Então, aqui esse anjo que é o primeiro que recebe ali, é quem? É um mensageiro. Provavelmente o pastor de cada congregação. Aí, é dito que esses anjos, ou esses mensageiros, né, que são essas 7 estrelas, elas estão na sua destra. Por quê? Porque o Senhor tem controle, o Senhor protege, o Senhor guarda, o Senhor é quem tem o domínio. Não somos, um pastor jamais é Senhor da igreja. Um só é o Senhor da igreja, que é Jesus Cristo. Um pastor não pode agir como um dominador da igreja, porque somente há um santo dominador, que é o Senhor Jesus. Ele sim tem domínio. Ele tem domínio sobre a igreja, ele tem domínio sobre os pastores das igrejas. Estão todos na mão do Senhor. Que possamos, ser conduzidos por essa poderosa mão. É uma mão que nos guarda, mas que não estejamos esperando apenas a bênção da mão do Senhor, apenas o ser protegido pela mão do Senhor, mas que estejamos todos dispostos a ser conduzidos pela mão do Senhor. Aí diz assim, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. Uma espada aguda de 2 fios. Essa espada, o quê? Uma espada que sai da boca. É óbvio que isso aqui é um símbolo que está apontando para o quê? Para a sua palavra. Como diz já em Efésios, né? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É dito também lá em Apocalipse 19, diz assim, ó. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Apocalipse 19, versículo 11 em diante. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Então esse mesmo cujo nome é a Palavra de Deus, é o mesmo cujos olhos eram como chama de fogo. É um que, um pouco mais adiante, diz assim, ó, olha o versículo 15. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Você vê aqui em Apocalipse, quando ele está vindo, é dito que ele é descrito como tendo uma espada, a mesma descrição,
E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. Então, pela sua palavra, ele fere as nações. Que nações? As nações que serão reunidas para a peleja no Armagedon. A gente vai ver isso mais adiante quando chegar em Apocalipse 19. Mas agora aqui já é dito que ele tem que sai da sua boca uma espada aguda de 2 fios. Nas cartas às igrejas, também nós vemos isso. Versículo 12 do capítulo 2. Apocalipse 2, versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. É interessante, cada uma das igrejas, né, o início da carta inicia com uma descrição do Senhor, daquele que está falando com a igreja. E aqui para a igreja em Pérgamo, o Senhor ele se descreve como aquele que tem a espada aguda de 2 fios. E olha que interessante, versículo 16. Apocalipse 2,16. Arrepende-te, pois. Quando não, ou seja, se vocês não se arrependerem, o que vai acontecer? Em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. A palavra do Senhor é uma espada. E a espada serve para quê? Para fazer carinho? Não, né? A espada serve para cortar, serve para matar. Então, o Senhor está falando isso para quem? Para os ímpios? Lá em Apocalipse 19 é para os ímpios. Mas aqui, em Apocalipse capítulo 2, é para uma igreja. É para uma igreja. Aqueles que estão no meio da igreja do Senhor e não se arrependem dos seus pecados, é bom se apressarem para se arrepender. Porque senão o Senhor pode vir em breve e batalhar contra estes com a espada que sai da sua boca. A mesma palavra, que é uma palavra que serve para nos consolar, sabe, que serve para quando nós estamos lá caídos, nos levanta, quando estamos tristes, a palavra vem e nos alegra, sabe, a palavra nos conforta, nos dá esperança, nos dá vida. Essa mesma palavra, aqueles que não querem se arrepender, pode matar a estes. Então que nós viemos então a estar sempre com o nosso coração sondando, sabe, e nos arrependendo daquilo que temos pecado, daquilo onde nós temos falhado, onde nós temos, sabe, transgredido contra o Senhor. Aí diz assim, ó, e o seu rosto, agora voltando lá para o 16, capítulo 1, versículo 16, o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. O rosto como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Daniel, lá no capítulo 10, ele tem uma visão muito semelhante. Profeta Daniel, capítulo 10, diz assim, ó, versículo 5. Daniel 10, 5. Levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo. Olha que semelhante, né, a descrição, né? E os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Olha que coisa tremenda a descrição. Palavras, né, levemente diferentes, mas que a gente percebe que a descrição é a mesma. A mesma visão um e o outro tiveram. Ele diz, e só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono com o meu rosto em terra. A mesma reação que Daniel tem é a reação que João tem. Quando vi, caí a seus pés como morto. Apenas, né, Daniel, ele descreve com um pouco mais de detalhes, né, o momento, assim. Mas acontece a mesma coisa. Mas olha só, interessante que na sequência. Daniel 10, 10. E eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos.
e me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras? Aí vai descrevendo, sabe? Um pouco mais adiante, então me disse, versículo 12, não temas, Daniel. Não temas, Daniel. Aí um pouco mais adiante, versículo 18, e aquele que tinha aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me. E disse, versículo 19, Daniel 10, 19, disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, e anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido, e disse, fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. Olha que tremenda visão que Daniel tem, e olha aqui como João, quando João tem essa visão do Senhor, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Muitos quando chegam, sabe, tem muitos cristãos que às vezes por desconhecimento, quando chegam diante do livro de Apocalipse, tem medo do livro. Ah, não vou ler, tem medo. João, quando teve essa visão, também teve medo. A primeira impressão que você tem é o quê? É de medo. Essas visões tão tremendas, tão magníficas, mas qual é a palavra para cada um de nós? Não temas. Não temas. A visão que está sendo revelada aqui não é para o povo de Deus temer. É pelo contrário, é para nós sermos consolados, confortados, para independente do que tivermos que enfrentar, nós termos força em meio à tribulação, em meio à aflição. A mesma coisa, sabe, quando Pedro, Tiago e João aqui não é a primeira vez que ele tem uma visão semelhante a essa. João já estava vendo algo parecido com isso já pela segunda vez. Porque no Monte da Transfiguração, João já tinha visto a Cristo glorificado. E é interessante que a descrição lá, tanto em Marcos como em Mateus, é uma descrição de temor. Olha só, Marcos capítulo 9, diz assim, e transfigurou-se diante deles, Marcos 9:3, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam, o quê? Assombrados. Estavam assombrados. E poderia também ser traduzido esse assombrados, né? Como espantados, com muito medo, aterrorizados. Também poderia servir aqui. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Então, olha que coisa tremenda. Estavam ali assombrados com aquela visão. Agora, lá em Mateus 17. Mateus 17. E versículo 2, transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Aí um pouco mais adiante, agora, versículo 5, e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse, levantai-vos, e não tenhais medo. Olha que coisa tremenda. Toda vez que há uma visão, uma teofania, a gente pode dizer assim, uma visão, né, da glória de Deus, a primeira reação do homem é o quê? Temer. É temer. Quando os ímpios estiverem vendo o Senhor voltando nos céus, eles temerão. Eles pedirão para os montes caírem sobre si. Por quê? Por causa do medo. Mas nós, por mais que num primeiro momento pode a nossa reação ser de temor, mas a palavra para nós, os filhos de Deus, é não temas. Porque o Senhor nos convida à sua presença, o Senhor nos convida a estarmos eternamente na sua presença, perante Ele, o servindo. Aqui é dito assim, voltando lá para Apocalipse, 1:17. Quando vi cair a seus pés como morto, ele pôs sobre mim a sua destra, em posição de mãos.
O Senhor impôs a sua mão, Ele pôs sobre mim a sua destra. Ele o abençoou com essa imposição de mãos. Ele o fortaleceu, assim como fez lá com Daniel, Ele fortaleceu a João com essa imposição de mãos. Deu forças a ele. Ele também conferiu autoridade para João com essa imposição de mãos, porque imposição de mãos também implica nisso. Quando alguém vai ser investido de autoridade, é imposta a mão. Então, o Senhor Jesus vai e impõe a sua destra sobre João. Diz, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vivo e fui morto. Olha só, o que vivo, eu o que vivo, ou seja, é aquele que vive eternamente. É o Deus vivo, mas é dito, e fui morto. Fui morto. Por quê? Porque ele se fez homem, justamente para que pudesse morrer. Porque o Deus imortal não pode morrer, então para que ele pudesse experimentar a morte por nós, ele precisou se tornar homem. Aleluia. Para que então pudesse morrer, mas ele não permaneceu morto, ele ressuscitou. Eu que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todos sempre. Ele ressuscitou, como eu já ressaltei no culto passado e novamente hoje. Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Para a morte não mais tem domínio sobre ele. Pelo contrário, ele é que tem domínio sobre a morte. Porque ele diz assim, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele como Deus sempre teve domínio sobre a morte e o inferno. Mas agora ele como homem. Aquele homem que nasceu da Virgem Maria, que padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia. Esse que recebeu, esse que disse, foi-me dado, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É dado a ele poder sobre tudo, inclusive a morte e o inferno. Ele é exaltado à destra do Pai, e ele é colocado acima de todo principado e potestade. Todos estão abaixo dele. A morte e o inferno não são, vamos dizer assim, páreos para ele, não são equivalentes, não. Estão todos abaixo dele. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto. Agora, versículo 19. As coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Aqui nós temos uma chave para nós interpretarmos o Apocalipse. Porque quando diz assim, escreve as coisas que tens visto, é uma ordem para ele escrever aquilo que ele já estava vendo, aquilo que já havia sido mostrado a ele. Escreve as coisas que tens visto. As que são se refere àquilo que o Senhor estaria revelando agora referente ao tempo presente dele. No caso, as cartas às 7 igrejas. Capítulo 2 e 3 de Apocalipse é aquilo que era presente, que o Senhor estava sondando, que estava chamando ao arrependimento, ou estava confortando, consolando para algo que estava acontecendo naquele tempo, que vão sim ter aplicações para todas as igrejas, em todas as épocas, mas que, de fato, haviam igrejas ali literais, precisando daquelas exortações específicas, cada uma com a sua especificidade naquele momento, ou seja, naquele tempo presente. Por isso as coisas que são, faz referência ao quê? Ao capítulo 2 e 3 de Apocalipse, especialmente. E as que depois destas hão de acontecer, ou seja, aquilo que seria algo mais relacionado ao futuro, a um cumprimento profético relacionado ao futuro. As coisas que depois destas hão de acontecer, que é a partir do capítulo 4. Abram ali capítulo 4, versículo 1. Olha só. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e aí começa uma série de visões relacionadas às coisas que iriam acontecer no futuro. Depois destas coisas. Então, voltando lá, Apocalipse 1,19, escreve as coisas que tens visto, as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, nós temos aqui essas divisões no livro. E versículo 20, para nós finalizarmos, então, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. Então, aqui nós temos, nós já temos, então, a descrição, das estrelas e dos castiçais,
que haviam sido descritos antes na visão. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Não vou me alongar mais aqui, porque eu já dei a explicação antes, né, sobre esses pontos. E aqui, então, nós finalizamos a exposição hoje.